Na partida contra o time do Palmeiras, o Juliano Fusca, o Kaique Rocha foi mais um destaque novamente desse time do Atlético. Teve mais de uma intervenção importante, conseguiu ser determinante no resultado do Atlético. E para trazer um ponto importante, no ano passado o Kaique Rocha jogou 9 vezes. 9 vezes. Ele estreou lá no começo do ano, depois voltou a jogar só em julho contra o Fortaleza, em que o Atlético jogou com o time reserva, depois jogou em La Paz e foi mal, né? Bem verdade, contra o Bolívar, perdão. E aí é um cara que tinha muita dúvida do que seria o Kaique Rocha na temporada de 2024. Ele se tornou um titular da zaga do Atlético. E não só um titular, ele se tornou um líder desse time do Atlético, pelo que é mostrado nos vídeos de bastidores, pelo que a gente tem também de informação. É um cara que, sim, lidera dentro do vestiário do Atlético. Então, a pergunta que fica aqui no Tretes Responde dessa vez é: o Kaique Rocha é o jogador que mostra maior evolução de um ano para o outro? No passado recente, pelo menos, do Atlético, ou tem algum outro caso que dá pra gente lembrar que evoluiu demais mesmo? Mas tô achando, cara, que o Kaique Rocha tem essa vantagem. É um cara que tem uma evolução enorme. Queria saber o que você acha. É verdade, 20 anos. Eu acho que tem 2 casos bem emblemáticos. No próprio Bento, né? O Bento é um goleiro que evoluiu muito, né? Quem acompanha a base sabe que não se falava tanto do Bento como se fala hoje, né? Não se tinha uma projeção tão grande pro Bento como você tem, por exemplo, do Mikael, né? O Léo Link também é um jogador que vem nessa pegada, vem evoluindo também rapidamente, né? A gente já tem toda a segurança dele quando o Bento sair. E o próprio Eric, eu acho que teve uma evolução muito boa, né? De um ano pro outro, né? Desde que veio pro Operário, primeira temporada, pra segunda. Com certeza. Né? Então, mas o Kaique vem bem. O Kaique vem bem e, como você falou, tem uma grande diferença. O Kaique tem liderança. O Kaique é um cara que é bem visto dentro do vestiário. Você citou bem o jogo do La Paz. Eu tava lá e deu pra ver que teve um pique no começo do jogo. Faltou experiência, né? Faltou. Talvez ele nunca tivesse jogado na altitude. Nunca tinha jogado. E faltou experiência. Ele foi correr, acompanhar um atacante boliviano com menos de 10 minutos de jogo e depois acabou o gás dele. Né? O primeiro, principalmente o primeiro gol, é uma falha mais feia dele, né? Uma falha que, inclusive, na partida contra o Palmeiras foi parecida ali, né? Porque ele erra no lance do pênalti, é verdade. Teve uma partida boa, erra no pênalti que não determinou o resultado do jogo, mas foi um cara que errou naquele momento. Exato. E um erro parecido com o de La Paz. Ele passa na bola mais uma vez, né, cara? Então, mas essa, graças a Deus, não deu prejuízo. Exatamente. Mas, assim, eu acho que o Kaique Rocha vem fazendo uma grande temporada, né? 20 anos. Esperava-se pouco, né? Dele. Se você pega as nossas lives de começo de ano, a gente montando um time ideal, acho que o Kaique não tava nesses times. Né? A gente tava com o Thiago Heleno, talvez o Kaká, com o Matheus Gamarra. Como que o Matheus Gamarra vai jogar na esquerda e o Thiago Heleno vai se tornar zagueiro pelo lado direito depois de muito tempo. Desde o Léo Pereira ele não era zagueiro pelo lado direito, né? Então a projeção não era com o Kaique no começo do ano, né, cara? E você vê que hoje o Kaique é insubstituível praticamente. Quando o Thiago Heleno voltar pro time, quem deve sair é o Matheus Gamarra, que também vem bem. Mas a evolução do Kaique Rocha realmente é enorme, né? Hoje a gente tem uma segurança muito grande, que é um zagueiro que vai muito bem no jogo aéreo, vai muito bem por baixo e tá mostrando muita raça, muita energia e vontade de jogar pelo Atlético. Quando o Thiago Heleno voltar, eu diria até que ele vai ter dificuldade de retomar esse espaço, porque a dupla Kaique Rocha e Matheus Gamarra vem sendo muito boa. Kaique Rocha, que é um cara que não tem tanto arranque, é verdade, não tem tanta mobilidade, até porque é um cara muito alto, o Gamarra tem. O Gamarra complementa muito nesse jogo do Kaique Rocha. E na partida contra o Palmeiras deu pra ver. O Gamarra acompanhando o Endrick durante o campo todo. Verdade. E quando desgrudava era perigo. E o Gamarra, então, conseguindo fazer essa marcação individual no Endrick, que é um dos jogadores mais móveis, mais rápidos, mais explosivos do futebol brasileiro. Então, é uma dupla que se complementa muito bem. Eu não diria que foi uma grande evolução. Claro que foi uma evolução, porque ele jogou muito pouco na temporada passada, não se esperava muita coisa, talvez foi mais uma surpresa do que uma evolução. Por que não uma evolução? Porque ele pouco jogou, né, cara? Ele pouco entrou em campo em 2023. Então é um cara que não dá pra ter uma avaliação do que foi a temporada do Kaique Rocha, porque ele realmente entrou muito pouco em campo pra ter sido feita essa avaliação. Agora,
que ele surpreendeu, mostrando esse nível que ele tá mostrando nesse momento. Com 22 anos, ser um cara de tanto poder defensivo assim, com tanta posição física e também com tanta cabeça, né, cara? Um cara que mostra que tem qualidade também mental pra conduzir algumas situações durante as partidas, não treme nas partidas mais decisivas, como é o caso da partida contra o Palmeiras, por exemplo. Então, é um jogador que fez gol no finalzinho, lá contra o Grêmio, na Arena do Grêmio ano passado, inclusive, chega e fala, né? A gente sonha com o Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Atlético não consegue vencer quase nenhuma partida mais no Campeonato Brasileiro. Mas o Kaique Rocha é esse cara de liderança. É um cara que mostra, assim, uma surpresa, pra mim, nem tanto evolução, porque não dá pra avaliar o que foi o 2023, mas uma surpresa definitivamente do que é o Kaique Rocha. Dá pra lembrar de alguns outros casos também. O Canóbio e o Coelho, por exemplo, são casos de evolução muito grandes. O Canóbio, ainda mais porque chegou a um nível maior, e o Coelho num espaço mais recente com o Cuca, né? Mostra uma evolução muito interessante também. Sai de um jogador pouco atuante para um cara que acerta muito das decisões que ele teve. Pelo menos no jogo contra o Palmeiras foi assim, vamos ver se isso vai continuar, né? Os últimos recortes do Coelho e do Canóbio têm sido muito bons mesmo, e é o que se esperava deles quando eles vieram. Acho que essa é a diferença, né? Se esperava muito desses jogadores. O Kaique Rocha veio mais como uma aposta, e agora também... E os dois tiveram tempo pra jogar, né? O Canóbio e o Coelho tiveram bastante tempo, foram bastante testados e não vinham correspondendo. Foram colocando em partidas diferentes, posicionamentos diferentes, foram melhorando com a camisa do Atlético. O Kaique não tinha tempo quando teve tempo. E tempo pela primeira vez na carreira. Isso porque quando ele é revelado lá no Santos, ele não tem tanto tempo de jogo. Depois ele vai à Sampdoria, também não joga. No Internacional ele tem uma sequência ali de 11 partidas e também não joga mais. Então ele nunca teve uma sequência tão grande quanto a que ele tem no Atlético nessa temporada. Isso que é importante também. Sequência para um jogador com potencial dá resultado, com o Kaique vem dando. Que siga. Exatamente. Aqui a gente responde as dúvidas e questionamentos do Clube de Membros da Threads. Se você quer ser membro da Threads, acessa o QR Code que aparece na sua tela para você se tornar membro da Threads. Você também pode chamar a gente lá no Instagram, no Twitter, em qualquer rede social, que a gente já ajeita essa parada para você. Fechou? Um abraço, deixe seu like, se inscreva no canal e valeu. Tamo junto, mano.